TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, noite de confirmar o adversário do Grêmio no Gauchão. E por falar em Grêmio, lá no Equador, o treinamento está intenso. O lajadense, ainda para essa semana na Copa do Brasil, tenta emplacar 3 novos nomes no time. E o Internacional continua atrás de novos nomes para o Campeonato Brasileiro. Agora, o Papo de Boleiro. E a noite da terça-feira é decisiva para o Gauchão, sobretudo para os gremistas que esperam um adversário que será ou Juventude ou Ipiranga, Diogo. Jogo daqui a pouco, março 19h30, lá no Alfredo Jaconi. Favoritismo verde, né, do lado do Juventude. Homenagem. Mas se o Ipiranga botar a camisa reserva também é verde, né? É verde. Então fica tudo em casa. Mas o Canarinho lá de Erechim vai tentar surpreender, como já surpreendeu na semana passada o Atlético Goianiense, lá no Serra Dourada, venceu por 2-0, avançou na Copa do Brasil. Então o discurso do Ipiranga é esse: tentar surpreender o Juventude, como fez lá fora, e seguir adiante no Gauchão. É isso aí, esse jogo começa agora às 7h30 e define o outro semifinalista que vai enfrentar o Grêmio na o último confronto aí que falta para definir as semifinais, né? Lembrando que do outro lado tem São José e Internacional já confirmado. Isso aí. Grêmio e o adversário jogam na quinta-feira, dia 21, a primeira partida vai ser ou lá em Erechim ou em Caxias do Sul. Exatamente, o certo é que o segundo jogo é na Arena em Porto Alegre. É isso aí. Por falar em Grêmio, você vai olhando aí, o técnico Roger meteu a galera no treinamento intensivo, treinamento físico também. Tem boas notícias, porque o pessoal estava se machucando, está se recuperando. O pessoal que até desembarcou lá no Equador machucado, né? Tanto a altitude é boa para recuperação ainda. Vamos ver, né? Vamos ver se dá certo até o jogo aí começar. O Wallace, o volante, e o Bobô treinaram normalmente na parte do treinamento de tarde, ontem realizado lá em Quito, e deve estar à disposição na partida de amanhã contra a LDU, lá no estádio Casablanca. O certo é que, contando com o Wallace, é um reforço de peso, já que lembrando que o Roger não conta com o Maicon, né? Seu capitão está suspenso, então seriam 2 desfalques de peso aí no meio de campo, mas o Wallace mostrou evolução aí na lesão no tornozelo direito, treinou e deve estar em campo, assim como o Bobô, que deve comandar o ataque do Grêmio ao lado do Luan. E o menino Fred melhorou também um pouquinho, parece que joga. O menino Fred era mais tranquilo, né? Eram apenas câimbras, né? Então o Fred treinou também normalmente, deve estar apto aí para jogar ao lado do Pedro Jeromel. Isso aí, o jogo vai acontecer nesta quarta-feira, Júlio. 21h45 no estádio Casablanca, lá em Quito, na LDU, na altitude de 2.800 mil metros. É isso aí. E o Grêmio fica de olho num outro jogo que acontece ainda hoje. Ainda hoje, jogam Toluca e São Lourenço, 15 para meia-noite. O torcedor tem que ficar ligado, porque em caso de vitória do Toluca, lembrando que o Toluca joga em casa, o Grêmio, em caso de vitória amanhã, se classifica com uma rodada de antecipação nesse grupo 6. Então tem que ficar ligado, torcer para os mexicanos confirmar logo essa classificação, para o Grêmio fazer a sua parte amanhã e também avançar. Aí no último jogo o pessoal faz turismo, né, em Porto Alegre, um jogo amistoso, né, Grêmio e Toluca. Exatamente. Mas em caso de vitória do São Lourenço e em caso de vitória da LDU, ou com os resultados contrários, fica tudo embolado, fica tudo para a última rodada mesmo. É isso aí. Fica emocionante, mas aí desesperador, porque o Grêmio aí vai receber o Toluca aqui, louco de vontade. E precisa fazer seu dever de casa, e o Toluca também vai precisar confirmar, né? Bom, esse jogo do Grêmio, repetindo, acontece amanhã, às 15 para as 10 da noite, horário de boate. O do Toluca e São Lourenço hoje é o horário de lobisomem. Isso aqui é Jesus, né? 23h45 essa noite. Então, mas quem curte futebol aí tem programação para essa noite ainda. Tem e noite também, só para confirmar aqui, ó. Vamos aos outros jogos então. Ó, Campeonato Gaúcho, então, lembrando que tem esse último jogo das quartas de final, aí 19h30 daqui a pouco. Juventude recebe o Ipiranga lá em Caxias. Libertadores, então, 19h30 tem Huracan e Pearol. Às 21h tem Trulidianos de Strongest, interessa bastante ao São Paulo esse resultado aqui. Às 23h45, além de Toluca e São Lourenço, tem Sporting Cristal e o Atlético Nacional. Para quem não sabe, o Atlético Nacional é o melhor time da Libertadores, 100% de aproveitamento, tem 4 jogos e 4 vitórias. Sobrando. Esse é o cara. Venceu o Peñarol em casa, aí o Peñarol tentou reverter e tomou 4. Não, ele não tomou gol, o Atlético Nacional ainda.
São 4 jogos, 4 vitórias, sem gols sofridos. 11 gols marcados e nenhum sofrido. Tá voando o time colombiano. Se desenhando, quem sabe um campeão colombiano, né? É verdade, faz tempo, né? Faz tempo que não vem. Aliás, o jogo Bote nessa tarde, foi impressão minha, era replay ou o português meteu dois gols? Nós vamos de novo naquele negócio, depois nós tomar, a gente não toma, rasteira, né? Não vamos dar resultado, vamos só contar. Não, foi 2-0 no primeiro tempo. Que bárbaro, né? Tô falando do Cristiano Ronaldo. E o Real Madrid no primeiro tempo ainda já tirava a vantagem do Wolfsburg, que era de 2-0, fez 2-0 e botou uma bola na trave ainda nos primeiros 45 minutos. O Real Madrid voando. A gente aguarda aí que no segundo tempo, aí tu pega o segundo tempo amanhã e vai 2-2, né? Acabou com o nosso papo aqui. Mas pelo menos não é exagero a questão do o narrador quase que emendou um gol no outro, né? Deu a impressão de ser replay, inclusive. É verdade, porque estava dando ainda os lances do gol e depois cobrança de escanteio ele acabou fazendo o segundo. Lembrando também, nessa tarde estava a bola rolando para Manchester City e PSG. O Manchester já tinha perdido um pênalti com o argentino Agüero. Que beleza, perder pênalti é espetáculo. Bom, o Lajeadense joga, ontem nós estávamos na quarta, na quinta também, depois de tantas É que mudou mudanças, 3 vezes na CBF, então isso embaranou até nós aqui, né? O jogo vai ser então, Diogo? Quinta-feira no Beira-Rio, Marcelo. É isso aí, quinta-feira no Beira-Rio, então te organiza, dá para assistir o jogo do Grêmio na quarta e na quinta ir lá assistir o jogo do Lajeadense lá no estádio Beira-Rio, que vai ter o ônibus, que vai ter a torcida, enfim. Vai ter um monte de coisa aí pro torcedor juntar, fazer a parceria ali e ir pro jogo, que eu lembro no Porto Alegre pertinho. A galera vai pra ver Inter e Grêmio, né? Por que não ir pra ir Lajadense? Dá pra ir de ônibus, que vai na tranquilidade e segurança, não precisa se preocupar em pagar caro para deixar carro estacionado. Exatamente. O Lajadense, além do fato de jogar nessa quinta-feira, então, contra o Figueirense, traz novidades e já quer botar essas novidades em campo, Diogo. Corre contra o tempo ainda para a inscrição de 3 novos atletas aí que vieram reforçar a equipe. Lembrando que nessa mesma semana o Lajadense dispensou 4 jogadores, então buscou aí alguns reforços para essa partida decisiva contra o Figueirense. Lembrando que é o primeiro jogo apenas, mas em caso de derrota por 2 gols de diferença, o Lajadense acaba se despedindo prematuramente sem disputar o segundo jogo lá em Florianópolis. Vamos ver quem são os contratados aqui. O Jefferson Luiz, que estava no Cruzeiro, de 32 anos, é um meia. O Josias Basso, esse não tem uma novidade assim, jogou no último Gauchão pelo Lajadense, retorna, estava no Glória de Vacaria. E o outro que também veio do Cruzeiro é o Rodrigo Effner, lateral direito, de 33 anos aí. Então, 2 reforços do Cruzeiro e um reforço do Glória aí para essa reta final, o Lajadense enfrentar o Figueirense na Copa do Brasil. Foi buscar a magia do Cruzeiro, de escapar do rebaixamento, assim, na verdade, é que se tu pegar a questão de grupos, assim, o próprio Aimoré tem jogadores que interessavam o Internacional, né? O próprio Matheus, que foi um jogador que bastante destaque no Gauchão, teve a questão de não conseguir carregar o Aimoré, vamos dizer assim, para que não fosse rebaixamento, mas mesmo aconteceu com o Cruzeiro. O Cruzeiro tinha bons valores até, o Benio Pereira não fez nenhum milagre, fez pela competência dos atletas que tinham lá, e a gente se baseou nisso aí, pegou os jogadores de equipes que já estavam fora do Gauchão, para tentar buscar quem sabe uma vitória contra o Figueirense, quem sabe o Lajadense repete o Ipiranga, né, que conseguiu desclassificar o Atlético Goianiense. Quem sabe, é uma opção, tem como, né, não é impossível. Jogo, lembrando, quinta-feira, 7h30, Diogo? 7h30. 7h30 da noite, lá no estádio Beira-Rio. E, falando em Beira-Rio, Internacional, né? O Internacional está se preparando aí para o Campeonato Brasileiro, lógico, ainda tem pela frente a semifinal, vai jogar contra o São José. 2 jogos. Depois, passando pelo São José, se passar, vai pegar aí provavelmente o Grêmio. Falando em 3 times já, né? Ipiranga, Lajadense versus o Grêmio, vencedor. Tá bom, né? Fica por aí. Enfim. Né? Mas o Internacional vai lá, correu, pode chegar à final do Gauchão, passando dessa semifinal. Mas o interessante é a preparação do time já para o Campeonato Brasileiro. A direção via as carências, né, do próprio Argel aí, ao longo desse primeiro semestre, foi bastante questionado. O Inter viveu momentos ruins aí ao longo do Campeonato Gaúcho. Os reforços eram pedidos, acabaram sendo confirmados, mas só para realmente a partir de junho. Né, está confirmado o Seiras, jogador do Santa Fé da Colômbia, um meia de 29 anos. O Inter também acertou o pagamento do Danilo Fernandes, o goleiro do Sport, e estaria muito próximo de acertar com o Brenner,
atacante revelação aí do Juventude, 22 anos, revelado pelo próprio time de Caxias, estaria na mira do Inter, aí, o Inter que haveria ganho a concorrência do Corinthians, né, em função do tempo de contrato do jogador. O Inter ofereceu 3 anos, o time paulista ficou apenas 2, então o Brenner pode estar certo e deve se apresentar depois da disputa do Gauchão ou depois da disputa do Juventude na competição estadual. Rapaz, tá machucado, tá? Tá machucado, faz 6 jogos que não joga, tem um problema de muscular aí, vem em recuperação, mas é um jogador novo ainda que dá para contar bastante. Eu acho que é uma das grandes surpresas desse... Não é bichado? Não, desse Campeonato Gaúcho. Até tem uma entrevista do Lisca, foi o treinador que lançou ele, lançou outros jogadores que hoje estão no Grêmio, como o Ramiro, o Alex Telles, o próprio Bressan, jogadores que estão... O Alex Telles já não está mais, foi vendido já para o mercado europeu. Então, os jogadores da mesma leva que o Lisca acabou revelando no Juventude. Então, o Brenner, possível reforço do Inter para o Campeonato Brasileiro, chega para buscar posição aí com o Ailon na questão da reserva. Até lembrando que o Inter ainda corre atrás de um nome, um centroavante de renome, vamos dizer assim, internacional, para comandar o ataque no Brasileirão. Essa peneirada que os times da Serra dão nos times do interior, eu já dei esse, o meu glorioso Pinheiros e o Taquariense, lá em Taquari, eles buscam muitos nomes e acaba sendo o celeiro de muitos times grandes. É verdade. O Brenner, por exemplo, veio de fora do estado, até do Mato Grosso, né? Então, jogador que acabou sendo muito da questão do olheiro do Juventude, acabou buscando um jogador ainda jovem. De alguma competição aí que a gente vê, essas Copas São Paulo, essas Copas que o Lajadense teve time aquela vez com aquela parceria do time de Minas Gerais, o Pedro Leopoldo. Então, volta e meia é bom ter esses olheiros, de repente que acha esses valores, né? O jogador foi lapidado, que até o próprio Lisca falou, o jogador tem muito a crescer ainda, apesar da idade, 22 anos apenas, então o Inter está fazendo uma aquisição aí a longo tempo para a disputa do Campeonato Brasileiro e até uma sequência. Quanto tempo o Andrigo vai ficar no Inter? O Andrigo? Olha, se ele manter esse nível de atuação e de repente participar desse brasileiro assim, talvez final de ano. Um aninho no profissional. O Andrigo é falado desde os 15 anos, né? Ele tem essa questão que a gente fala dele desde a época de antes dele estourar, e época de júnior, juvenil. Então o Andrigo é nada mais que uma realidade, né? Ele sempre foi uma aposta e agora ele está fazendo valer tudo aquilo que foi falado dele, né? Então ganhou a sequência que todo mundo pedia, o Argel deu e ele vem correspondendo plenamente em campo aí, é um dos artilheiros, tem feito gols e muito boas partidas aí, principalmente na questão de movimentação e troca de passe. Então o Andrigo vai de vento em popa aí. Em um lugar que o Internacional costumava ter problema, né? Exatamente, mas lembrando, isso só foi possível, na verdade, a ascensão do Andrigo, dos outros meninos e tal, só foi possível por causa de um motivo, saída do Alessandro. O Argel só conseguiu dar essa sequência pro Andrigo, de repente testar o Ailon no ataque, o Fernando Bob, o Rodrigo Dourado no meio de campo ali, em função da saída do Alessandro. Deu oportunidade para os meninos e estão sendo correspondidos. Nós vamos voltar amanhã, depois do Redação Informativo, para saber aí, contar para você quem é o adversário do Grêmio, também falar sobre este Grêmio que vai jogar contra a LDU lá, quase no céu. E já projetando esse confronto, já sabendo o resultado aí de Toluca e São Lourenço, né? Também, porque esse interessa aí, bastante. E esse resultado interessa. Até amanhã. Um abraço. Na arena para o Juventude, que também classificou bem aí, a equipe conseguiu a 4ª vaga nessa primeira fase do Gauchão. Vamos dar uma olhada nos gols de Grêmio e também do Juventude nesse jogo que aconteceu na arena no domingo às 4h. O Grêmio encerra a temporada bem, vai pegar o Brasil de Pelotas. Brasil de Pelotas, vamos dar só uma passada antes de falar um pouco do Inter, nesses confrontos, como é que ficaram entre os 8 classificados. O Grêmio então pega o Brasil de Pelotas, que foi o 8º, aí depois vem o São José enfrentando o Novo Hamburgo, que foi o 7º, o Inter enfrenta o São Paulo, 3º e 6º, e o Juventude enfrenta o Ipiranga, 4º e 5º aí, jogos da próxima rodada, lembrando que é jogo único, as equipes que ficaram entre as 4 primeiras, têm vantagem de jogar em casa aí o jogo único. E esses jogos já tem data definida? Tem data. O único jogo no meio de semana agora é o Grêmio, que o Grêmio tinha pedido antecipação dessa partida em virtude da sua viagem para disputar a Libertadores, enfrenta a LDU na próxima semana lá em Quito, então pediu antecipação da partida, a Federação Gaúcha cedeu, então esse jogo entre o Grêmio e o Brasil de Pelotas acontece já nessa 4ª, agora pelo Gauchão. Os outros jogos são ao longo do final de semana. É sério. E o Internacional se esmerou um pouco, porque a coisa estava feia, estava lá por quinto, sexto lugar do Gauchão, se esmerou um pouco para levar o jogo desta fase lá para o Beira-Rio, conseguiu, vai enfrentar o São Paulo, como já disseste, graças também a uma vitória sobre o Glória. Exatamente. Aliás, uma goleada sobre o Glória. O Inter reagiu em todos os sentidos, né? Mas principalmente no seu ataque, no setor ofensivo, muito depois da volta do Vitinho, que
foi o artilheiro da equipe e veio de lesão, vivia um jejum até nesse ano, sem marcar gols, aí deslanchou, já tem 5 nos últimos 4 jogos, né? Tu quer fazer 20? E tu quer ficar falando que o cara não vai fazer 20, olha aí, né? Então, realmente, o Vitinho aí comandando o ataque colorado ao lado do Andrigo, outra boa notícia, e 2 jogadores afirmados nesse time do Argel Fux aí nessa retomada. O Inter engata a 3ª vitória seguida aí e vai para a próxima fase embalado. Isso aí, o Internacional que começa a se preocupar, nós já estamos em abril, Diogo Porto, em junho não tem mais goleiro no Internacional? Exatamente. E aí? O Inter está no mercado aí, as informações dizem que realmente o Danilo Fernandes é a bola da vez, vamos dizer assim, o Inter negocia com o jogador que hoje pertence ao Sport, mas tem seu contrato encerrando no mês de dezembro. O jogador dificulta a transição para renovar o contrato e o Inter já conversa com os empresários, lembrando que no mês de junho, faltando 6 meses para o término, o jogador fica livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube. Falamos por cima de resultados, falamos por cima de classificação, vamos a eles e vamos a ela. Vamos lá então, os primeiros resultados da última rodada dessa primeira fase, que confirmou o rebaixamento do Lajadense, do Glória e do Aimoré, que já estava rebaixado. O Grêmio então ficou no 2-2 com o Juventude, o Novo Hamburgo fez 2-1 no clássico lá do Vale, em cima do Aimoré, o Ipiranga fez 2-1 no Lajadense, o São Paulo tomou em 5-1 do São José lá em Rio Grande, o Brasil de Pelotas confirmou sua classificação vencendo o Passo Fundo por 1-0, o Glória perdeu para o Inter em casa por 3-0 e o Veranópolis perdeu em casa para o Cruzeiro por 1-0. É isso aí, esses foram os resultados. Com esses resultados, classificação final da primeira fase. Classificação final então, primeiro o Grêmio com 29 pontos, seguido o São José com 28, o Inter é o terceiro com 26, o Juventude é o quarto com 23. Na quinta colocação aparece o Ipiranga com 18, mesma pontuação do São Paulo que é o sexto, o Novo Hamburgo é o sétimo com 16 e o Brasil de Pelotas é o oitavo também com 16. Fechando na zona de rebaixamento, o Glória caiu com 11, o Lajadense com 10 e o Aimoré com 7. E o Lajadense não ganhou, foi rebaixado, enfim, notícia triste, mas nem todas as notícias são tristes para o Sport de Lajeado. A LAF na sexta-feira à noite já tinha um título na mão, mas jogou no sábado para o primeiro título nacional do ano. Acaba invicta aí a Taça Nacional, disputada lá em Giruá, no noroeste do estado. A LAF venceu os 2 primeiros jogos contra o Ioca Guaratinguetá e o Atlântico, jogo na sexta-feira. Aí esperou o resultado do final entre os 2 outros clubes, acabou confirmando a vaga já por pontuação. No final de semana empatou em 2-2 com o Florianópolis e assegurou esse título aí importante. A LAF começa com o pé direito a temporada e mais um título na mão. É isso aí, ainda em abril começa a Liga Nacional. Agora em abril começa a Liga Nacional e em maio já começa a Série Ouro. Muito bem, então você que vai torcer... Parece que o calendário é assim, a gente termina a Lajadense e começa a LAF. Né? Já tá encaminhando, desse tipo. Aí depois quando dá a LAF, dá uma folga no finalzinho. Aí volta a Lajadense de novo, exatamente. A matéria amanhã no informativo do Vale sobre esses próximos passos do Lajadense na temporada, lembrando que tem a Copa do Brasil pela frente ainda, a gente pensa já na questão das copinhas do segundo semestre. Você fica sabendo no Jornal Informativo desta terça-feira e nós voltamos depois do Redação Informativa da terça para falar mais sobre esporte aqui para você no Papo de Boleiro. Até mais. Abraço. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.